Olá, pessoal. Espero encontrá-los bem. Hoje nós vamos iniciar o estudo do nosso último elemento compositor do Estado, que é a soberania. Então, vamos lá. Quando a gente estuda a soberania, a gente parte da seguinte concepção. Bem, se a gente parar para analisar dentro de um Estado federal como o nosso, nós temos aqui uma União, né, que é representada por um governo federal. Nós temos os estados e ainda temos os municípios. E diante de uma pluralidade política como essa, qual seria exatamente a diferença entre a União, os estados e os municípios? Se a gente parar para pensar, os municípios têm seu território, têm a sua própria população e têm o seu governo. O estado também da mesma forma, tem o seu território, tem sua população e tem seu governo. E a União, o Brasil, de uma forma geral, tem o seu estado, tem o seu território, tem a sua população e tem o seu governo. Qual seria a diferença entre eles então, já que a princípio são compostos basicamente dos mesmos elementos? A diferença é que só um deles possui a soberania. Somente um deles, que é o Estado de uma forma geral, a União Brasileira, né, somente o Estado de uma maneira geral, é que contém, que seu poder, o seu governo, detém essa característica diferencial que é ser dotado de soberania. Então, daí, né, a importância do estudo da soberania, porque através do estudo da soberania a gente identifica essa característica do elemento governo dentro do Estado. E o que seria, né, o conceito da soberania? Bem, a soberania, como falei para vocês, é uma característica do poder, é uma qualidade do poder. O poder, para ser soberano, ele tem que internamente ser um poder supremo e externamente tem que ter independência. Em outras palavras, poder soberano é aquele que, dentro do seu território, é o mais alto poder, é o poder a quem todos devem obedecer. Então, vamos lá, na nossa circunstância aqui no Brasil, em nosso sistema federativo. Óbvio que a Constituição trouxe competências, trouxe diferentes competências para os municípios, estados e para a União. Então, cada um tem suas prerrogativas, tem suas competências de acordo com a Constituição, ok? Porém, né, ainda em respeito aos ditames constitucionais, o poder máximo, né, o poder a quem todos devem se submeter é o poder do Estado brasileiro como um todo. É o poder do Estado brasileiro como um todo. Então, as regras dali criadas, as regras dali emanadas, dentro da competência permitida pela Constituição, devem ser seguidas, obedecidas por todos os indivíduos que residem nos estados e municípios que compõem o Estado brasileiro. Então, internamente, o poder soberano, ele é o poder mais alto. Não há nenhum outro poder superior a ele. Então, o poder do Estado brasileiro é, dentro do território brasileiro, o principal exercício de poder, a principal manifestação de poder. Não existe nenhum poder superior ao poder do Estado brasileiro. Externamente, por sua vez, um Estado ele é soberano quando ele é completamente independente em suas manifestações. Como assim, Jânio? Olha, um Estado soberano é aquele que não se submete não submete juridicamente aos interesses do outro, aos interesses de outrens, né? Obviamente que a gente sabe que esse critério de independência, hoje em dia, ele é relativo. Até porque a gente vai estudar, em alguns momentos à frente desta aula, a gente vai estudar as limitações da soberania. E uma das limitações é a limitação pelo cunho financeiro, pela globalização. Óbvio que cada estado é completamente independente dentro do exercício da soberania para fazer o que quer, desde que não agrida outros estados, obviamente. Então, um estado não pode, para exercer a sua soberania, agredir outros estados. Então, desde que ele não agrida outros estados, ele tem liberdade para atuar na vida internacional como quiser.
Então, no aspecto externo, soberano é o Estado que toma suas decisões de acordo com a sua própria vontade, sem se submeter juridicamente às ordens de outro Estado. É por isso que quando a gente estudou, por exemplo, a situação da Palestina, nós podemos ver naquele momento que mesmo que a Palestina se nomeie como um Estado, a Palestina tem um território, tem um povo ligado àquele território, tem até um governo, a autoridade palestina. Mas se a gente parar bem para pensar, não tem os aspectos de um governo soberano. Primeiramente, no âmbito interno, quem exerce o máximo poder é Israel. Por mais que haja um governo na região, um governo próprio na região da Palestina, é Israel quem sempre dá a última palavra, inclusive internamente. E externamente, a Palestina não tem nenhum tipo de independência, não tem nenhum tipo de liberdade para atuar na vida internacional. Eu até comentei com vocês, quando a gente estava estudando esse tema, que a região da Palestina ela é praticamente cercada por Israel. Cercada que eu falo com cercas mesmo, né? Com barreiras físicas, muros e cercas. E para se entrar, para se sair da Palestina, tem que ter autorização de Israel. Para um avião ou um helicóptero sobrevoar aquela região, tem que ter autorização de Israel. Então, isso não é um governo soberano. O governo soberano é aquele que tem completa independência. Externamente, internamente é o poder supremo, né? Acima de mim não existe nenhum outro poder dentro do meu âmbito interno. E externamente, eu sou independente, eu não sou obrigado a ter nenhuma conduta a não ser aquela com que o próprio povo daquele estado tenha coadunado, tenha concordado. Então essa é a ideia dos aspectos interno e externo da soberania. Para a gente compreender esse aspecto interno e esse aspecto externo da soberania, a gente tem que falar um pouco da formação histórica da soberania. O aspecto interno e o aspecto externo da soberania refletem a evolução histórica com que esse tema foi tratado. Na antiguidade, mesmo já existindo os primeiros estados, né, na antiguidade oriental, na antiguidade clássica, então, como a gente já falou aqui, o Estado é uma experiência da humanidade que existe há muito tempo, né? Há muito tempo. Em diversas civilizações antigas foram surgindo essas figuras de Estado. Mas o conceito propriamente de soberania ele é um conceito moderno, um conceito que não se encontrava na antiguidade. E por que não se encontrava na antiguidade? Na Grécia Antiga, por exemplo, vocês lembram que a Grécia Antiga ela foi configurada no formato de cidades-estados, as polis gregas. Não houve a formação de um único grande estado da Grécia, né, como hoje em dia existe naquela região. Então eram diversas cidades, cada uma por si só, sendo considerado um estado autônomo. Mas não existia esse conceito de soberania como um poder internamente supremo e externamente independente. Por que não havia esse conceito? Simples. Porque para os gregos, o conceito de cidade existia na medida de sua independência, de o caráter autárquico. Como assim, gente? Não estou entendendo. Olha, é o seguinte, para os gregos, uma cidade se formava, uma cidade-estado se formava, a partir do momento em que se tinha uma quantidade de população razoável, uma quantidade de território razoável, para que essa população nesse território fosse autossuficiente. Para eles, para considerar uma cidade-estado, era como se, olha, esse território aqui e essa população, se o resto do mundo não existisse, ela poderia sobreviver tranquilamente? Ou seja, elas seriam autossuficientes, elas teriam como essa quantidade de pessoas, essa coletividade nesse determinado espaço, teria como sobreviver independentemente de outros fatores externos? Se a resposta fosse positiva, aí estava presente o caráter da autarquia, da autossuficiência, e aí poderia ser considerado uma cidade-estado, uma polis. Então, para os gregos, o conceito de Estado não estava vinculado a um governo soberano, mas sim a essa ideia de autossuficiência. Para os gregos, um Estado era um território, era uma população, e um território uma população autossuficiente,
que por si só conseguisse sobreviver sem necessitar de mais alguém. Isso não quer dizer que eles não realizavam comércio, isso não quer dizer que eles não tinham relações internacionais. Até porque os gregos eram navegadores, enfim. Não necessariamente estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que, teoricamente, para eles, o conceito de Estado estava atrelado a essa ideia de autossuficiência, de autarquia. Outra coisa que na antiguidade não esteve presente, e aí mais um detalhe que adiou esse conceito de soberania como a gente tem hoje, foi a jurisdição. Não havia uma ideia de jurisdição. Vamos lá, Jânio, o que é isso? O que você quer dizer com isso? Jurisdição é a atividade do Estado de aplicar a lei ao caso concreto, resolvendo conflitos, resolvendo situações, apaziguando a sociedade. De uma maneira geral, né? Existem diversas críticas para esse conceito. Eu estou só utilizando esse conceito para facilitar a compreensão de vocês. Então, jurisdição é a atividade do Estado de dizer o direito e, com isso, solucionar conflitos. Por exemplo, se uma pessoa deixa de pagar a outra, essa pessoa que é credora, ela tem o direito de receber o que é dela. Para ela receber o que é dela, ela não pode, com as suas próprias forças, ir lá e tomar algo do devedor. Ela tem que procurar o Estado, informar o Estado que teve um direito de ser lesionado, e o Estado, através do juiz, vai dizer o direito para aquele caso concreto e vai solucionar aquele problema. Da mesma forma, quando alguém mata outra. Uma pessoa mata a outra, uma pessoa comete um crime. Cometido o crime, o Estado investiga, o Estado processa aquela pessoa e o Estado pune aquela pessoa que cometeu o crime. Mas isso é uma ideia recente na história da humanidade. Isso não é uma ideia que existia na antiguidade. Na antiguidade não se tinha essa ideia de jurisdição propriamente dita. Em Roma, por exemplo, existiam até juízes, né? Como na Grécia também existiam os magistrados. Só que não era nessa concepção moderna, atual que a gente tem. Como assim, Jânio? Vamos ser mais direto. O Estado antigo ele criava as leis. Existiam as leis. Então, óbvio que matar não era matar de forma injusta não era algo possível, não era algo permitido. Então, tá lá, matar é crime. Só que a punição para quem matava, para o criminoso, não era uma punição que saía do próprio Estado, mas sim uma punição que saía dos interessados. Então, se um bandido mata uma pessoa, os parentes do morto, pela lei, tinham o direito de vingar a morte. Então, iam lá e buscavam fazer justiça vingando a morte. Isso não é concebível contemporaneamente, né? No direito contemporâneo, no direito moderno, isso não é possível. Então, se alguém mata outra pessoa, surge para o Estado o direito de processar e punir aquela pessoa, e não para os particulares. Então, o Estado, através do Ministério Público, processa o criminoso diante do juiz, que também é um agente do Estado. O juiz analisa, e se o juiz entendeu que realmente aquele indivíduo cometeu o crime, que cometeu o crime por um motivo injusto, condena ele e o Estado vai punir aquela pessoa com a prisão. E não transfere para os particulares essa punição. Então, durante a antiguidade, não tinha essa ideia de um Estado que submetia as outras pessoas ao seu poder. Até o Estado criava as leis. Mas quando as leis eram descumpridas, se fosse uma lei que prejudicava o Estado, propriamente dito, o Estado ia lá e punia. Então, o indivíduo deixou de recolher os impostos. Ia lá o Estado punia, prendia aquela pessoa. Agora, se fosse uma violação aos interesses dos particulares, cada um que se virasse. Você vai atrás de sua punição. A lei permite que você vá atrás de sua vingança. Só que com o tempo, o Estado assumiu todas essas funções. O Estado disse, a partir de agora, ninguém tem mais essa história de vingança. Ninguém vai se vingar. Porque a vingança, ela traz injustiças também, né? E se aquela pessoa não foi responsável por aquele crime e foi acusada injustamente e não pôde se defender, por exemplo. Então, né, o Estado ele entende que a vingança é injusta, o Estado passa a, por si só, realizar essas punições, passa a aplicar o direito. E daí surge, de fato, essa necessidade de uma soberania, de um poder soberano. O Estado que exerce o seu poder internamente é o maior
a maior expressão de poder e todos têm que obedecer. Esse conceito que a gente tem de soberania no aspecto interno, como o poder, o maior poder dentro daquele território, ela é uma criação, uma consequência do período histórico da Idade Média, mais especificamente da relação vassalagem-suzerania, né, instituída lá pelo feudalismo. Pelo feudalismo, o território do Estado, então imagina a França feudal. O território da França era dividido em diversos feudos. Cada feudo desse tinha um senhor feudal, tinha um senhor que era o responsável por aquele território. Esse senhor, ele recebia esse território e ele tinha uma relação de poder com esse território como se fosse dono do território. Ele é o dono do território. Então, aquele nobre, aquele conde, ele é o dono do território, dono daquele feudo. Por isso que ele exerce o poder sobre aquele feudo. Só que o rei o rei da França, fazendo esse comparativo, era como se fosse o rei da França o senhor de todos. Então, o território da França é do rei francês, mas cada feudo desse tem o seu próprio dono, tem o seu próprio senhor feudal. Então, como é que funcionava essa situação para a gente compreender a formação desse conceito interno de soberania? Olha, quem vive aqui dentro do meu feudo deve obedecer minhas regras, simplesmente porque eu sou dono do território. Se eu sou o dono desse território, eu é quem tem o poder para ditar as regras da forma que eu bem entender. E eu, como sou o dono, sou o maior poder dentro desse território e todos têm que me obedecer. Se você não aceita, se você não concorda com as regras, você deve sair do meu feudo, vá para outro local. Agora, se você quer viver no meu feudo, você deve me obedecer ao meu poder. Então, é nesse período que surge essa ideia, né, de soberania no aspecto interno como um poder supremo. Soberano é aquele que tem um poder supremo sobre o seu território. Então, surge essa concepção. Só que a gente sabe que o feudalismo, com o tempo, foi ruindo como um sistema econômico, não foi se tornando mais adequado, não continuou a ser adequado, e em virtude disso foi surgindo o comércio, ressurgindo o comércio. Então, o comércio, quando ele vai ressurgindo, ele vai gerando riqueza, só que ele vai encontrando muitos obstáculos em virtude daquela configuração de Estado, de sociedade feudal. O indivíduo que precisava, por exemplo, realizar um comércio de ponta a outra de um país, como a França, por exemplo, ele passava por diversos feudos. Cada feudo que ele passava, ele tinha uma lei própria, ele tinha um imposto próprio, ele tinha uma determinada moeda, ele tinha um sistema de pesos e medidas, ou seja, para cada feudo que ele passava, ele tinha que pagar uma moeda, tinha que pagar um imposto, tinha que fazer uma conversão de pesos e medidas, enfim, era uma multiplicidade de regras, uma multiplicidade de impostos, de poderes que atrapalhavam o comércio. Então começou-se a nascer a necessidade de uma unificação interna, né? De uma unificação interna, de uma unificação de poderes. E essa consolidação que é feita em torno da figura de um rei fortalece esse conceito de soberania no aspecto interno. Com o tempo, essas barreiras dos feudos acabam sendo extintas. Poder é concentrado nas mãos de um único soberano, de um único rei, e esse passa a ser internamente o poder supremo. Olha, ele é internamente o poder supremo, o maior poder dentro desse território. Então se concentra todos os poderes na mão do rei. No campo de vista externo, ainda, né, após a Idade Média, existiu a chamada Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que envolveu o Sacro Império Romano Germânico, né, e alguns países do continente europeu. Esse Sacro Império Romano Germânico, com a influência da Igreja Católica, ele era um representante ainda do que sobrou do antigo Império Romano. Então, esse Sacro Império, com a influência, com o poder da Igreja, tinha como objetivo, tentava, dentro da Europa, formar um único grande Estado cristão. Um único grande Estado cristão sob a dominação da coroa do Império Sacro Romano. Só que, obviamente, que isso encontrou resistência, tanto de países católicos como de países protestantes, naquela época, que já existia o protestantismo. Isso aí foi no século XVII, 1600.
no ano de 1608 a 1848. Enfim, durante aquele período, o que aconteceu? Esse Sacro Império foi avançando para a Europa, né? Saindo da Itália em direção ao restante da Europa, conquistou a Áustria, foi tentar conquistar a Alemanha, a região da Alemanha, que na época não era uma Alemanha unificada, eram diversos principados. Foi tentar dominar a França e nesse avanço encontrou resistência da França, encontrou resistência dos principados alemães, que além de tudo eram protestantes. A França não, a França era católica. E também encontrou resistência da Suécia. Suécia, país nórdico, que também já se sentia ameaçado por essa invasão, por essa subida, essa crescente aí do Império Sacro Romano. Ao final da guerra, o Sacro Império ele foi derrotado pelos estados da Suécia, pelos principados alemães e pela França, e foi celebrado um acordo, a Paz de Westfália. E através dessa Paz de Westfália, foi determinado que o Estado soberano era aquele que internamente era o mais alto poder, o poder supremo, e que externamente era completamente independente, que ninguém poderia invadi-lo, que ninguém poderia desrespeitar o seu território. Então, olha, eu sou França. Se eu sou França, eu sou um Estado soberano e de forma soberana, eu quem mando em meu território, eu sou o mais alto poder e externamente eu não devo obediência a ninguém. Eu não devo obediência a ninguém, a outro Estado, à igreja, a ninguém. Então, eu atuo no mundo internacional conforme as minhas conveniências e foi esse aspecto externo, né, da soberania, de ser um poder independente que surge a partir desse tratado, dessa Paz de Westfália, onde o derrotado, o Sacro Império Romano Germânico, teve que reconhecer que os demais estados europeus eram soberanos, que eram independentes e que não poderiam ser submetidos ao poder do Sacro Império. Então, basicamente, foi a partir daí que surge esse conceito da soberania no aspecto externo. É por isso que tem alguns estudiosos que dizem que o Estado só surgiu depois dessa Paz de Westfália. Por quê? Porque foi a partir dessa Paz de Westfália que esse conceito de soberania, tanto no aspecto interno como externo, se solidifica. É a partir dessa Paz de Westfália que essa ideia de soberania como sendo o poder internamente supremo e o poder externamente independente é consolidado. Obviamente que de lá para cá muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Apesar da gente ainda estudar esse conceito de soberania nesse aspecto clássico, nesse aspecto aí tradicional, óbvio que esse conceito de soberania ele acaba que sofrendo diversos impactos ao longo, né, pelo menos do último século, século XX e agora no século XXI, em virtude das novas formatações de estados, né, da globalização, da interindependência econômica. Então, a dependência, né, da nossa economia, das economias de uma forma geral, o processo de globalização, a formação de blocos econômicos depois de blocos comunitários, como a União Europeia, acabam, de certa forma, modificando esse conceito que a gente tem hoje de soberania, né? Porém, a princípio, essa formação ela representa essa evolução histórica, né, do Estado, representa um pouco dessa evolução histórica do Estado e aquele momento de Estado existente aí durante a Idade Média e principalmente durante a Idade Moderna, né? Quando estivermos nesta aula conversando sobre os limites à soberania, a gente acaba falando um pouco desse contexto atual também, sobre o momento histórico atual em que a gente encontra, como é que a gente acaba norteando atualmente a soberania, ok? Então a gente vai encerrar esse nosso primeiro momento aqui, esse momento mais introdutório, com essa parte histórica sobre a soberania agora. E na próxima aula a gente continua a nossa discussão, ok? Então é isso, forte abraço.